Tenho duas filhas. Devolvi uma filha há 7 anos para o outro lado da vida. Vivi momentos muito difíceis, dia e noite, com muita angústia, mesmo entendendo um pouco sobre a doutrina espírita. Após mais ou menos 5 a 7 meses, ela apareceu para mim. Estava sonolenta e disse-me: Minha mãe, vim te ver rapidinho. E eu disse: Filha, você não pode estar aqui sem permissão. Ela imediatamente disse: Minha mãe, eu já vou, e abriu a porta e se foi. Após alguns dias, estava novamente sonolenta e senti o peso dela sobre meu corpo a me beijar e disse: Vim te ver, estou com saudade e preciso ir. Outro dia estávamos fazendo o evangelho no lar e a dirigente do centro me disse que ela estava entre nós. Você pode tentar me explicar por que ela faz tempo que não aparece mais? Essa vontade de poder encontrar com os nossos entes queridos é o grande desejo de todo mundo que perdeu um parente. Não há quem não queira ter uma notícia do filho, do pai, do marido, da esposa. Todo mundo quer. Então, assim, o grande sonho de muitos, ou de todos que, de certa maneira, perderam seus parentes, é terem a possibilidade de poder rever, reencontrar, poder falar com esse que já desencarnou. Eu mesmo já tive a oportunidade de muita gente assim, eu não consigo falar com meu marido ou com meu filho. A minha filha já sonhou com ele 3 vezes e comigo ele não aparece para mim. Então, isso é muito comum, em que as pessoas elas se sentem, de alguma forma, chamadas para esse grande mecanismo que é a comunicação com o mundo dos espíritos. Nem todas as pessoas têm essa concepção, nem todas. Conheço muitas pessoas que há muitos anos perderam seus entes queridos, nenhuma notícia, nenhum sonho, nenhuma palavra, nenhuma visão, nada. Enquanto que outros possuem um contato bem mais estreito, recebem cartas, sonhos, visitas. Isso varia de pessoa para pessoa. No seu caso, a senhora já teve grandes oportunidades de poder ver, sentir sua filha próximo da senhora. E isso é maravilhoso. E a senhora pergunta por que essas coisas não aconteceram mais? O que está acontecendo? Bom, duas coisas basicamente podem ser a causa disso. A primeira delas é que a sua filha pode estar agora mais próxima, pode ter reencarnado, pode estar não necessariamente no seu lar, mas ela pode ter reencarnado. Ela pode estar numa tarefa no mundo espiritual, exercendo uma atividade qualquer diferente, ela pode estar numa uma missão distinta, que ela não tem mais essa condição de estar se comunicando, então ela não está mais em condição de estar mantendo esse contato permanente. E a segunda causa que pode justificar isso é o fato de que, de certa maneira, o que aconteceu com Leon Denis. Leon Denis diz que quando ele era adolescente, ele via os espíritos, ele ouvia, ele tinha uma mediunidade imensa. E aí ele procurou a doutrina espírita para tentar entender isso aos 18 anos de idade. E começou a estudar o espiritismo. E à medida que ele foi estudando, a mediunidade foi sumindo. Ele era estudando, ela foi sumindo, até que ela sumiu. Aí disse, puxa, mas agora que eu sou espírita, agora que eu posso usar, ela sumiu, por que isso? E na reunião mediúnica responderam para ele, porque você não precisa mais. Você, enquanto não tinha, você precisava para se convencer. Agora você não precisa mais. A mesma coisa eu posso lhe dizer. A senhora já teve diversas oportunidades de perceber sua filha. Então, repetindo para a senhora a frase de Jesus para Paulo, o apóstolo, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a minha presença na tua vida é suficiente para que você suporte as suas dores. Assim também poderíamos dizer para a senhora, Isabel, a graça do Cristo lhe basta. A graça do conhecimento espírita lhe basta. A graça de saber que sua filha vive e da possibilidade que ela já teve de se comunicar, já lhe bastam. Então,
que a gente aprenda a valorizar essas coisas, porque nem sempre nós teremos em quantidade aquilo que a gente gostaria de ter em relação ao mundo espiritual. Isso serve para que a gente valorize, e aqueles que já receberam possam então dizer quão valioso é um momento que seja na companhia daqueles a quem tanto amamos. E aí nós vamos nos fortalecer na fé dos conceitos que nós possuímos, das verdades que nós já sabemos, porque felizes daqueles que creram sem ver, segundo disse Jesus na sua ressurreição, quando Tomé desconfia de que ele seja Jesus ressurreto. Felizes os que creem sem ver. Então, felizes de todos nós que acreditamos na doutrina espírita sem termos aquela prova extraordinária da sobrevivência do espírito, porque isso demonstra que a nossa razão, que a nossa lógica está se sobrepondo à nossa emoção e garantindo para nós o equilíbrio que a gente precisa ter. Então, para aqueles de nós, que somos muitos, que não recebemos a mensagem ou a informação dos nossos parentes do lado de lá, saibamos que nós temos o conteúdo da doutrina espírita para ser o nosso grande instrumento de consolação. Nos evangelhos, nós encontramos uma parábola chamada Parábola de Lázaro e o Rico, em que Lázaro diz para o Senhor: Senhor, deixa eu voltar para falar com os meus parentes, para que eles mudem de vida, para que eles se transformem, para que eles acreditem que tem vida após a morte. Responde Deus para Lázaro: seus irmãos já têm a lei e os profetas para o ensinar. Você não precisa ir. Então, nós temos do lado de cá toda a doutrina espírita e tudo aquilo que ela nos ensina para ser consolação e conhecimento suficiente para que a gente consiga atravessar os dias indiscutivelmente amargos de lembrarmos dos nossos entes parentes sem termos uma notícia sequer por onde eles andam. Mas, quando relembramos das verdades espíritas, da imortalidade da alma e da solicitude de Deus em nossos dias, os nossos corações se enchem de consolação, ainda que não tenhamos a chance de vê-los. Nossas almas cheias de fé agradecem a Deus, não a manifestação dos nossos entes queridos, mas as verdades espíritas que nos libertam de maneira definitiva.